Olá pessoal, sou o professor Marcelo Pierre Júnior e estou aqui com vocês hoje para conversar sobre o conceito e classificação da despesa, né? O que é uma despesa? Como que nós analisamos e interpretamos um relatório? Um relatório com informações de receita, despesa, fixa, variável, como que se analisa, né? Esse conceito muito importante na questão empresarial. O que é uma despesa? Como classificar? Isso é muito útil, né? E uma estratégia para o gestor conhecer suas despesas e saber dividi-las. Então vamos trabalhar aqui passo a passo aqui no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para contribuir com o produtor de conteúdo e com os outros participantes, né, a desenvolver mais informações úteis para você, tá bom? E hoje aqui eu criei um mini mapa conceitual sobre despesa, né, pessoal, para apresentar para vocês. Então vai ser bem aí resumido os conceitos principais e depois eu vou mostrar em Excel alguns relatórios que eu desenvolvo, né, em consultoria para clientes, conhecidos e como eu ensino aos meus estudantes também, né, na área da contabilidade e administração. Então, como professor, eu tenho uma disciplina focada aí na parte de consultoria e os nossos relatórios são elaborados de forma a auxiliar o cliente, tá bom? Importante, né, pessoal? Um dos tipos de despesa é a despesa financeira, que são as despesas com juros, né, que eu vou comentar aí mais à frente. E em relação, tá, pessoal? Antes até da mesma classificação da despesa, é o conceito. Olha só, pessoal. A despesa, ela é um dispêndio da empresa para obter resultado. Então a despesa, né, pessoal, ela não é um mero gasto. Ela é um gasto realizado para a obtenção de uma receita. Então é importante que vocês tenham aí fixado esse conceito, né, que não é meramente um gasto da empresa. É um gasto com uma finalidade. A finalidade de obter essa receita. Então, por exemplo, eu presto serviço na área contábil, na área de gestão. Tudo que eu gastar para prestar esse serviço, por exemplo, combustível, é uma despesa. Luz do meu escritório é uma despesa para conseguir uma receita. Então, na busca dessa receita, eu vou ter várias despesas, né? Isso no contexto de uma empresa. Isso é importante, né, pessoal? No contexto de uma empresa, tá? Eu já vou trabalhar até depois no contexto de pessoa física, que isso aqui é um outro tópico quando a gente trabalha finanças pessoais. E essa classificação aqui, pessoal, é importantíssima também. Fixa ou variável. Quando uma despesa pode ser considerada fixa ou variável. Tanto pessoa física como pessoa jurídica, eu preciso ver aí a periodicidade da despesa. Então, por exemplo, a minha prestação com o meu veículo, ela é todo mês um valor aí fixo, né? Eu já tenho aí ela todo mês, eu já sei mais ou menos o valor, então ela é considerada uma despesa fixa. Eu já tenho que me preparar para poder honrá-la, para poder pagá-la. Agora, por exemplo, a minha despesa aí com combustível, ela é variável no mês. Todo mês, dependendo de onde eu for vender, aonde eu for mostrar aí o meu portfólio, eu vou ter um valor a mais ou a menos de combustível. Ou então, por exemplo, você vende marmita. O quanto você gasta por mês aí pode ser variável, né? Dependendo do quanto você produz. Então, essa questão de fixa ou variável vai ser analisada do ponto de vista do seu produto. Se você faz mais produtos, você tem mais gastos, ou se você faz menos produtos, você tem menos gasto, ela é variável, porque ela varia conforme o produto, a sua produção. Já as fixas, elas não têm essa variação. Por exemplo, financiamento com veículo, gastos com financiamento do imóvel, ou até às vezes, por exemplo, você pode ter gastos fixos com manutenção.
Ah não, todo mês eu pago R$ 1.000 para essa pessoa vir aqui fazer manutenção na máquina. Ou todo mês eu pago R$ 10 para alguém fazer manutenção na minha impressora. É uma despesa fixa, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhes ainda essa questão, essa divisão que é bem importante para a gente poder saber, né, pessoal, o quanto que eu tenho aí que ter pelo menos de receita para bancar os fixos. Isso é importante, você vai ter essa despesa, então você tem que fazer esse controle, tá bom? Um outro conceito, tá, pessoal, e esse aqui é um conceito da contabilidade, da estrutura conceitual da contabilidade, que é importante vocês terem o conhecimento. Um bom gestor, ele conhece um pouco sobre os conhecimentos contábeis, sobre as normas, os principais tópicos, e ele sabe entender e ler um relatório, tá bom? E esse conceito é interessante, ó. As despesas, normalmente elas são reduções no ativo ou aumento no passivo, que resulta em redução no patrimônio líquido, exceto aqueles, né, pessoal, relacionados, por exemplo, a pagamento de dividendos. Então, o pagamento de dividendos reduz o ativo. Ele reduz o ativo, só que ele é para os sócios, não tem relação nenhuma. Então, é importante que são qualquer dedução do ativo ou aumento no passivo. Por exemplo, energia elétrica. Chegou a fatura da sua energia. Ou você vai pagar, então você vai reduzir seu ativo e reduzir o seu patrimônio líquido automaticamente, né? Ou então você joga no passivo, não pagou agora, né, pessoal? Então eu vou pagar só no outro mês que entrar um dinheiro. Então aumentou o passivo e aumentou e reduziu o meu patrimônio líquido. Eu tive uma redução, né, no meu PL. O meu patrimônio diminuiu porque eu tive um aumento no meu passivo. Isso é caracterizado como uma despesa. É mais um conceito contábil aí de despesa. As reduções no ativo ou aumento no passivo que reduzem o nosso PL. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer alguma pergunta, algum exemplo que eu vou responder e auxiliar vocês nesse conceito, tá? Então, por exemplo, como despesas nós temos o pagamento do material do almoxarifado, pagamento de matéria-prima, pagamento de despesa com juros. Então, você pagar uma despesa de juros é uma despesa, né? Pagando juros. Pagar aquisição de matéria-prima, tudo isso é caracterizado aí como um fator de redução no PL. Então é importante a gente se lembrar desse conceito. E mais importante também, além da despesa fixa e variável, é entender o conceito operacional e não operacional. Se ela está relacionada com a minha operação da empresa ou não. Então, por exemplo, eu abri um sushi. Então eu vou vender sushi e hambúrguer numa lanchonete. Tudo que eu tiver de despesa da minha operação, contratação de funcionário, compra de matéria-prima, compra do shoyu, compra de... vamos ver aqui, até a iluminação do próprio local, é uma despesa operacional. Está relacionada com a minha operação, com a minha lanchonete. Agora, por exemplo, eu tive uma despesa que não está relacionada com a minha lanchonete. Por exemplo, uma despesa com investimento. Então eu comprei um novo investimento e estou tendo uma despesa com ele, com o terreno, por exemplo. E não tem nenhuma relação com a minha empresa. É uma despesa não operacional. E é importante separar isso para eu saber o que é o resultado da minha empresa, da minha operação, o que são as despesas da minha operação e o que são as despesas que não estão relacionadas com a minha operação. Isso é muito importante também se você for uma pessoa física e você tem uma empresa. É importante separar os gastos da minha empresa e os meus gastos. É quase como um operacional e um não operacional. Então é importante saber essa divisão. E além disso também é importante separar as despesas financeiras, né? O que é gasto com juros de financiamento, juros de veículo, juros de cartão de crédito, porque essa é uma das principais despesas hoje
da população em geral aí, das empresas. Eu até vou mostrar para vocês, ó, isso aqui é um mapa mental que eu vou disponibilizar aqui no comentário do nosso vídeo. Ó, despesa financeira, que são pagamento de juros. E um outro ponto, tá, pessoal? Olha só, eu elaborei aqui numa consultoria um orçamento familiar. Reparem, ó, pessoal, um orçamento familiar de uma empresa, de uma família que tem uma empresa, um mercado. Então é importante que você saiba dividir o orçamento de um mercado e da pessoa física, né? E da família. Então, por exemplo, ó, tem um Prolabore, que é o que eles recebem da empresa, a receita. Despesas fixas, pessoal. O que é despesa fixa que eu tenho todo mês? Então a família tem um curso, paga um curso para um filho, por exemplo, é uma despesa fixa. TV por assinatura é uma despesa fixa que eles têm todo mês. Despesa com internet é uma despesa que eu tenho todo mês. Despesa com universidade. Então eu acho interessante, tanto na nossa percepção como gestores, como na nossa vida pessoal, fazer uma análise das suas despesas fixas. Internet, água, luz. Então é interessante ter esse controle. Se for fixa, né, pessoal? Se você tem esse valor aí médio fixo. E tem as despesas variáveis, né, pessoal? Olha só, água e luz, se for muito variável, eu registro como variável. Dentista, uma vez ou outra. Medicamento, uma vez ou outra. Vestuário. Porque se eu dividir os meus gastos, pessoal, em fixo e variável, eu consigo ter um controle. Ah, não, estou gastando muito com vestuário, muitas roupas. Ah, estou gastando muito na alimentação. Estou fazendo muito gastos extras alimentícios. Então, uma boa divisão, pessoal, de fixo e variável auxilia muito no controle dos gastos. Tanto no orçamento familiar aqui, como no orçamento de uma empresa. Tá bom? Então é importante vocês terem essa noção. E além disso, ó, uma outra classificação que não só fixa e variável é a que eu estava conversando com vocês em relação a operacional e não operacional. Então, por exemplo, aqui, ó, uma empresa que em junho ela teve uma receita de serviço, um imposto e uma receita líquida de 7 mil. Quem quiser, assista o vídeo sobre receitas que eu elaborei, né? Que eu até comentei essa mesma situação. Então, uma empresa, por exemplo, de marmita, em que ele teve uma receita com serviço, uma dedução de impostos, uma receita líquida de 7 mil, um custo do serviço de 3.100 e um lucro bruto de 4.460. E além disso, ele tem o quê? Despesas operacionais, ó, que são despesas que estão atreladas ao negócio, né, ao negócio da empresa. Como, por exemplo, despesa com vendas, despesas administrativas, contabilidade, o administrador, material de expediente. Isso são despesas administrativas. O aluguel da empresa. Aqui, despesas com vendas, eu posso ter comissão. É uma despesa com venda. E além disso, tá, pessoal, eu também divido as despesas financeiras para ter um controle. Então, juros de cartão de crédito, juros de banco, as receitas e também qualquer despesa que eu tiver que não for relacionada à operação. Isso tudo para deixar bem destacado, né? E você ter um controle dos seus gastos. Isso aqui é importantíssimo. Se alguém quiser, tá, pessoal, pode colocar nos comentários que eu disponibilizo em caminho por e-mail uma planilha de controle. Uma planilha padrão aí de controle de tipo de despesa e tipo de receita. Só fornecer que eu encaminho para vocês uma planilha específica que eu tenho aqui nessa região. E no final a gente consegue encontrar o nosso famoso lucro líquido. Tá bom? Pessoal, não esqueça de deixar seu like, de curtir nosso vídeo, que em breve eu farei mais vídeos detalhando conhecimento na área contábil e de gestão para vocês. É muito importante aí para a pessoa física de vocês, para conhecimento próprio e para a gestão de uma empresa. Um abraço a todos e até a próxima.